Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. Bom dia, amigos. Certamente considero esta ocasião uma das mais importantes da minha vida. Estar no tabernáculo novamente esta manhã para ver sua formosa estrutura e a ordem dos filhos de Deus sentados em sua casa hoje. Fiquei tão surpreendido quando cheguei aqui ontem e vi a aparência do edifício. Nunca sonhei que seria deste modo. Quando vi as plantas, quando tinham desenhado as plantas, eu só vi outra salinha que ficava de lado, mas agora vejo que é um belo lugar. E estamos gratos ao Todo-Poderoso por este belo lugar. Estou lhes trazendo esta manhã saudações de minha esposa e de meus filhos, os quais ansiavam estar aqui por ocasião deste culto de dedicação e esta semana de consagração a Cristo. Mas as crianças estão na escola e é difícil sair. E eles já quase superaram a saudade de casa. Mas nunca vamos superar a saudade que sentimos de vocês. Não tem como superar isso. Existe uma coisa que é ter amigos. E eu aprecio os amigos em todos os lugares, mas os velhos amigos são especiais. Não importa onde se faça novos amigos, ainda assim não são os velhos. Não importa por onde eu ande, este lugar sempre será sagrado. Porque há cerca de 30 anos, no leito lamacento de uma lagoa, eu dediquei este pedaço de terra a Jesus Cristo quando não passava de um leito lamacento. Isso tudo era uma lagoa. É por essa razão que a rua está fora de alinhamento ali. A estrada teve de dar a volta para desviar da lagoa que estava aqui. E aqui havia lírios de água cresciam. E o lírio é uma flor muito estranha. Ainda que nasça na lama, ele tem de abrir caminho pela lama e então pela água e sujeira para chegar à superfície, para mostrar sua beleza. E eu penso essa manhã que é muito semelhante ao que aconteceu aqui, que desde aquele tempo um pequeno lírio de água se projetou. E quando chegou à superfície da água, ele abriu suas asas, suas pequenas pétalas se abriram, e ele refletiu o lírio dos vales. Possa ele permanecer por muito tempo, possa ser uma casa totalmente dedicada a Deus. O tabernáculo, propriamente dito, foi dedicado em 1933, mas pensando esta manhã, que seria uma coisa muito boa ter um pequeno culto de dedicação novamente, e especialmente para as pessoas que, com seu amor e devoção a Cristo, tornaram tudo isso possível. E quero agradecer a cada um de vocês por suas ofertas e tudo mais que vocês fizeram para dedicar esta igreja a Cristo. E estou muito grato e agradeço à congregação, falando essas palavras em favor de nossos bons irmãos aqui da igreja, os quais dedicaram seus serviços a Cristo. O irmão Banks Wood, nosso nobre irmão, o irmão Roy Robertson, nosso nobre irmão, e muitos outros que, sem egoísmo e com singeleza de coração, dedicaram meses à construção deste lugar, da maneira que tem sido. Permaneceram aqui para assegurar que fosse construído corretamente. E quando entrei para ver este púlpito, o tipo que sempre almejei a vida toda, o irmão Wood sabia do que eu gostava. Ele nunca disse que o faria, mas o fez. Eu notei o edifício e como a construção está simplesmente, está ao máximo. E agora não há palavras para expressar meu sentimento. Simplesmente não há como fazê-lo, vejam. Mas Deus entende.
e que cada um de vocês seja recompensado por suas contribuições e por tudo o que fizeram para tornar este lugar o que ele é, no que concerne o edifício, uma casa do Senhor. E agora eu gostaria de dizer essas palavras. Agora, o edifício, tão bonito quanto ele está, dentro e fora, meu cunhado Júnior Weber se encarregou da alvenaria. Não vejo como poderia ter ficado de algum modo melhor do que está. Um trabalho perfeito. Um outro irmão, o qual está aqui, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele instalou o sistema de som, mas notando, mesmo no edifício de teto baixo como esse, eu posso simplesmente não dá eco na acústica. Eles estão no teto aqui em diferentes direções. Não importa onde eu fique, é exatamente igual. Vejam, e cada sala está construída de modo que os alto-falantes estão nelas e pode-se ajustá-los da maneira que queira ouvir. Eu creio que foi a mão do Deus Todo-Poderoso que fez essas coisas. Agora, se nosso Senhor nos deu, assim, um edifício em que podemos adorá-lo por mais de cerca de 30 anos. Começamos com um chão lamacento, serragem, e sentados aqui ao lado de velhos aquecedores a carvão. E o empreiteiro, o irmão Woods, um deles, e o irmão Robertson, estavam me dizendo que onde aquelas pilastras estavam e aqueles velhos aquecedores ficavam fixados naquelas vigas que atravessavam, elas tinham se incendiado e queimado, talvez 2 ou 3 pés, 60 a 90 centímetros. Só não desmoronou porque Deus o manteve. E então, depois de queimar e todo o peso do tabernáculo apoiado sobre isso, só não desmoronou por causa da mão de Deus. Agora foi calçado com aço e assentado no chão, reforçado. Agora penso que é nosso dever arrumar o interior. Pela graça de Deus, estar tão agradecidos a Deus que este não seja apenas um belo edifício para frequentarmos, mas que cada um que entrar veja a bela característica de Jesus Cristo em toda pessoa que entra. Que seja um lugar consagrado ao nosso Senhor, um povo consagrado, porque não importa quão bela seja a estrutura, o que nós certamente apreciamos, a beleza da igreja é o caráter do povo. Tenho confiança que será sempre uma casa de Deus, de beleza. Agora, no culto de dedicação da pedra fundamental original sendo assentada, veio uma grande visão. E foi escrita na pedra fundamental, na manhã em que eu dediquei. E vocês podem ter se admirado, faz alguns minutos, porque eu demorei tanto para sair. Meu primeiro dever, quando entrei na nova igreja. Eu fiz o casamento de um jovem e uma jovem que se encontravam no escritório. Possa isso ser um tipo de que eu serei um leal ministro a Cristo, para aprontar uma noiva para a cerimônia daquele dia. E agora, façamos como fizemos no princípio, quando começamos na primeira dedicação da igreja. Eu ainda era jovem e, ora, talvez de 21 ou 22 anos de idade, quando assentei a pedra fundamental. Foi antes mesmo de me casar. E sempre quis ver um lugar corretamente em ordem de Deus, para Deus adorar, vejam, com o seu povo. E somente poderemos fazer isso, não em função de um belo edifício, mas através de uma vida consagrada. É a única maneira de podermos fazê-lo. E agora, antes de dedicarmos uma oração de dedicação, ler algumas escrituras e dedicar a igreja novamente a Deus. E então tenho uma mensagem sobre evangelismo esta manhã,
para basear minha mensagem vindoura. E essa noite quero tomar o capítulo 5 de Apocalipse, que é a junção das 7 eras da igreja com os 7 selos, que então teremos. Segunda-feira à noite será o cavaleiro do cavalo branco. Terça-feira à noite, o cavaleiro do cavalo preto, e assim por diante, os 4 cavaleiros. E então o 6º selo sendo aberto. E então domingo de manhã, no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor, nós veremos mais tarde, anunciaremos mais tarde, talvez no próximo domingo de manhã ter uma reunião de oração pelos enfermos aqui no edifício. E então, domingo à noite, encerrar com: possa o Senhor nos ajudar a abrir o 7º selo, onde há apenas um curto versículo e diz isso: fez-se silêncio no céu por meia hora. Na duração desse silêncio. Agora, não sei o que estes selos significam. Estou tão sem saber o que pensar deles quanto talvez alguns de vocês estejam esta manhã. Temos ideias eclesiásticas que foram apresentadas pelo homem, mas isso nunca chegará perto disso. E se vocês virem, isso tem de vir por inspiração. Tem de ser Deus. Ele mesmo é o único que pode fazê-lo, o Cordeiro. E hoje à noite é aquele livro da redenção. Agora, quanto a isso, a razão por eu não estar anunciando as reuniões de oração pelos enfermos e coisas assim é porque estou hospedado com alguns amigos e estou dedicando cada minuto do meu tempo ao estudo e à oração. E vocês conhecem a visão que tive pouco antes de partir e ir para o oeste, daqueles 7 anjos que vieram voando. Assim, vocês entenderão um pouco mais tarde. Assim, agora, no edifício, penso que deveríamos ter nisso, se foi dedicado ou vai ser dedicado em alguns minutos, a adoração a Deus, que deveríamos conservá-lo assim. Nunca devemos comprar nem vender no edifício. Nunca devemos fazer qualquer negócio neste auditório aqui. Isso nunca se deve fazer aqui. Ou seja, coisas como permitir que ministros entrem e vendam livros e tudo mais. Não importa o que seja, há outros locais para se fazer isso, porque nós não deveríamos comprar ou vender na casa de nosso Senhor. Deveria ser um lugar de adoração, santo, consagrado para esse propósito. Estão vendo? Agora, Ele nos deu um belo lugar. Dediquemo-lo a Ele e dediquemo-nos com isso a Ele. E agora, isso pode parecer um pouco rude, mas não é lugar para se conversar. É um lugar de adoração. Nunca devemos sequer murmurar uma palavra aqui dentro, fora da adoração, uns com os outros, a não ser que seja absolutamente necessário. Estão vendo? Nunca devemos nos reunir para conversar. Nunca devemos correr pelo edifício ou deixar nossas crianças correrem pelo edifício. E assim fazendo, sentindo, não faz muito tempo que fazendo assim, nós o construímos de modo que pudéssemos solucionar tudo isso. Agora estabelecemos isso aqui. Claro que muitas pessoas são visitantes. O pessoal do tabernáculo sabe disso, que o edifício vai ser dedicado ao serviço do Todo-Poderoso. Portanto, ao nos dedicarmos, lembremos-nos de, quando entrarmos nesse santuário, de ficarmos quietos uns com os outros e adorar a Deus. Se queremos conversar com os outros, há lugares onde podemos conversar assim com os outros, mas nunca andar de um lado para o outro, onde não se consegue ouvir a si mesmo pensar, e algumas pessoas entram e simplesmente não sabem o que fazer. Vejam, é tanto barulho
e coisas assim. Tal coisa é humana, e tenho visto isso em igrejas a ponto de fazer-me sentir muito mal, porque não entramos no santuário do Senhor para nos encontrarmos uns com os outros. Nós vimos aqui para adorar a Deus, então irmos para nossos lares. Este santuário é dedicado à adoração. Quando fiquem do lado de fora, falem de qualquer coisa que quiserem, contanto que seja certo e santo. Vão à casa uns dos outros, conversem em outros lugares, mas quando entrarem por aquela porta, fiquem quietos. Você vem aqui para falar com ele, veja, e deixar que ele fale com você. O problema é que falamos demasiado e não ouvimos o suficiente. Então, quando entrarmos aqui, esperemos nele.